Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações aí ordinárias da Croton, CROT3. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido aí de imediato a se inscrever aí no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples, basta você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo e clicar em se inscrever logo na sequência. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado para ser avisado toda vez que tiver um novo conteúdo no canal. Aqui nesta análise, antes de ir para cima realmente da análise, fazer a análise, eu já também convido você a clicar aqui nesse card que está aparecendo para você. Para quê? Para que você possa se cadastrar para receber todas as recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes durante cada pregão no seu celular, no seu desktop. Então, clicando aqui nesse card, você vai preencher um formulário, se cadastrar e cadastrar o meu número nos seus contatos do Telegram. A partir daí, você vai ter um período aí de teste, um período de acesso aos serviços que eu envio aí no seu celular, no seu desktop em tempo real. Então, nessa análise especial da CROT3, da Croton, setor educacional, eu foco em análise técnica, que é a minha especialização, e eu olho, a característica dessa análise especial é olhar para o longo prazo, é olhar para o longo prazo desde o gráfico anual, passando pelo gráfico quadrimestral, gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário, ou seja, eu vou do longo prazo até o curto prazo, identificando o cenário que envolve esse papel, que apoia operações ou de prazo maior, ou operações de médio prazo, ou de curto prazo, enfim, tentando identificar um cenário mais apropriado para possível encarteiramento do ativo, colocar na carteira de longo prazo, ou até mesmo para operações de curto prazo. No gráfico anual, o que eu destaco aqui? O ativo veio esse movimento para baixo, lá até iniciou a recuperação em 2009, ganhou bastante força, foram 6 anos aqui de um movimento de subida e depois meio que gerou uma lateralização, mas Dalton, ele veio aqui ainda para cima. Eu ainda interpreto, é a minha interpretação, que isso aqui vai sendo uma correção desse movimento de subida, ou seja, basicamente que seria importante, né, para esse ano, porque ano passado, em 2018, esse ativo, a gente está no dia, hoje é dia 12 de julho de 2019, esse ativo gerou um grande candle de baixa, ou seja, a queda ali de 50% no ano anterior, mas não confirmou esse topo, não gerou uma perda da mínima ainda do ano passado. Então isso já é um ponto importante. O ponto ainda mais importante para esse ativo seria o quê? Fechar esse ano invadindo o máximo possível o corpo desse candle anterior. Melhor ainda se fechar aí para cima do quê? Dos 13,86, que eu vejo um patamar aqui de resistência, vai ser mais visível num gráfico de menor periodicidade. Então temos, deixa eu só jogar aqui no gráfico de 80 dias do lado de cá. Então temos essa região que eu estou mencionando aqui, ó, no gráfico de 80 dias fica um pouco mais claro aqui, ó, essa região de resistência. Então seria interessante esse ano fechar para cima dessa região. Se fechar assim e o próximo ano superar a máxima desse, ou seja, a partir de 2020 superar a máxima desse, aumenta bastante a probabilidade desse ativo engatar um novo movimento de alta, algo parecido até com esse movimento de subida. Não que vai acontecer igual, mas pelo menos trazendo um viés muito mais positivo de prazo maior. Ela está num momento importante, por isso que eu estou até fazendo essa análise especial em cima da CROT3. Eu vou destacar esse momento importante, a região que ela se encontra, para que a gente possa monitorar a partir aí nos próximos pregões, próximas semanas ou próximos meses, o comportamento desse papel. No gráfico quadrimestral, a gente tem o quê? Todo o movimento de subida, e que eu estou mencionando que a minha avaliação é que essa lateralização aqui, esse tipo de movimento é um movimento para mim mais numa correção em ABC. Num primeiro momento seria isso. E a partir de agora pode iniciar um novo movimento de subida. O primeiro sinal para isso está sendo que a superação da máxima do candle anterior, quebrando a sequência de máximas descendentes, a formação de um fundo ainda acima do fundo anterior, ou seja, a tendência aqui de alta, topos e fundos ascendentes, aqui não consegue se sustentar acima dessa resistência, volta e está dando um primeiro sinal de fundo ascendente a favor da tendência. Então, dentro desse fundo ascendente, o que seria interessante para esse quadrimestre é terminar aí esse candle aqui acima da região dos R$ 12, que é uma região importante de resistência que a gente vai ver principalmente no gráfico mensal. Então, primeiro sinal positivo, sinalização de fundo no gráfico quadrimestral. Isso apoia ficar de olho nos prazos menores
para ver possibilidades de entrada de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta em gráficos inferiores. No gráfico mensal, temos o ativo aqui dentro de um movimento de alta, gerando até um pivôzinho de alta, mas aqui ainda para mim não tem uma relevância tão grande. Por que não tem uma relevância tão grande? Porque ainda está dentro dessa zona de resistência importante. Uma zona de resistência que começa aqui por volta dos R$ 11,35 e se estende pelo gráfico mensal, né? Se estende até a faixa dos R$ 12,40, aqui uns R$ 12,40, aqui nessa região mais testada, na faixa dos R$ 11,35, ela está acima desse patamar ali na faixa de R$ 11,55, com alta nesse momento, no dia 12 aqui de julho, com alta em torno de 5,38%. Ela já chegou forte aqui nessa zona de resistência e terminou cedendo a pressão dos vendedores. Novamente ela volta para esse patamar, ou seja, se a gente pegar aqui, traçar aqui algo semelhante a um retângulo, a gente pode ver que tem 3 testes aqui nessa base, um suporte bem relevante ali em torno de 9,08 até o patamar de 8,70, zona de suporte que eu considero mais relevante aqui para o ativo, e aqui essa zona de resistência que começa na faixa dos 11,35, fica mais relevante na faixa dos R$ 12,00 e aí se expande até para a faixa dos 12,40, que seria uma região muito testada ali no fundo anterior. Então essa seria a região mais importante de resistência, está num momento importante, ou seja, o que seria interessante acontecer nos prazos inferiores? Esse ativo passar a proporcionar sinalizações de alta, representando justamente a força por parte dos compradores, aumentando a probabilidade de subida, de formação realmente do fundo aqui do gráfico quadrimestral, sinalizações de alta acima dessa região aí de 11,35, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal, que eu vou destacar logo na sequência as menores periodicidades. Se a gente pegar isso aqui e se esse ativo fecha, por exemplo, esse mês de julho acima desse patamar, dando um sinal de saída dessa congestão, podendo ampliar aqui o movimento de subida, se a gente projetar essa altura aqui, vou fazer uma projeção aqui de um fundo ali mediano, não da mínima, até basicamente esse aqui é o ponto mais testado. Então fazendo a projeção de alta, deixa eu pegar aqui o Fibonacci, e fazendo essa projeção de alta a gente poderia projetar algo lá em torno dos 15,27, que é justamente um patamar de antiga resistência, seria a projeção de alta. Aqui esse seria o tamanho da projeção, baseado nessa altura aqui da congestão, do principal ponto de congestão, seja de resistência para o patamar principal de suporte. Então, região ali dos R$ 15,27. Olhando então aqui para um prazo menor, então o que é importante? Fechamento desse mês para cima da região dos R$ 12,00, seria muito bem-vindo. E melhor ainda se viesse para cima dos 12,40, né? Que a máxima desse mês foi 12,45, testando o que é essa região aqui de resistência. Esse patamar aqui bem testado, com vários testes, ela veio, bateu aqui e perdeu um pouco de força. Olhando para o gráfico semanal para ver essa questão da perda de força, ela está acontecendo nesta semana. Observe como a tendência basicamente do gráfico semanal ela está um pouco mais indefinida. Eu poderia falar de tendência de alta em termos de topos e fundos ascendentes? Sim. Superou a máxima do topo anterior, mínima aqui, mas é tão próximo esse fundo com esse aqui e esse topo está aqui respeitando, que ainda poderia comentar um cenário mais de indefinição, só que com viés de alta, porque está dentro de um movimento de alta no gráfico mensal, está gerando um sinal de alta no gráfico quadrimestral, então traz uma expectativa maior para cima. O que é importante esse ativo fazer aqui? Olha lá a região de fundo anterior, região de resistência, aqui 11,90, aqui para baixo uma região de 11,65. Então ela não está conseguindo se manter acima desse patamar. Até fechou levemente acima na semana passada, mas nessa semana, a gente está na sexta-feira aqui dessa semana, dia 12 de julho, e perdendo um pouco de força, deixando um candle de reversão depois de um movimento de alta. Aqui para trás já teve também um movimento forte para cima, assim como aqui foi um movimento forte para cima, e o ativo terminou perdendo força. E agora gera um outro movimento forte para cima. O que vai ser interessante em termos de sinais para confirmar uma expectativa maior para cima na CROT 3? Essa ação deslanchar um pouco mais para cima e depois passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta já acima dessa região de pelo menos R$ 11,65. Então o suporte nesse momento mais relevante
Seria 11,65 e 11,35, suporte que eu digo por um prazo menor, gráfico diário principalmente. 11,65 e 11,35, que é 11,35 vindo do gráfico mensal. Tem até um pouco mais para baixo aqui na faixa de 11,51, que está onde está batendo aqui agora, né? Essa região aqui de mais testes. Ó. É uma região que tem um fechamento, que tem essas máximas aqui sendo testadas, então um patamar um pouco mais relevante do que simplesmente essa máxima aqui. E a outra alternativa, eu falei uma que é subir e depois recuar. A outra seria, ela vem e começa a dar uma congestionada aqui, ou seja, faz um movimento de subida, na hora de corrigir esse movimento de subida não tem muita força para baixo. E aí aumenta a probabilidade de gerar um novo sinal de alta e aí sim buscar compra nesse papel, pensando em médio prazo ou até mesmo em prazo maior. Indo então para o gráfico diário, então o gráfico semanal, quando eu olho para o gráfico semanal eu olho mais para a questão do médio prazo, em conjunto ali com o mensal. Quando eu olho para o gráfico diário, em conjunto com a referência aí do gráfico semanal, estou olhando mais para o curto prazo, para as operações principalmente de swing trade. O gráfico semanal para as operações aí de position trade principalmente. No gráfico diário a gente tem o quê? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O ativo está dentro de uma tendência de alta, o semanal está dentro de um movimento de alta, o mensal está dentro de um movimento de alta, que representa que o prazo inferior está dentro de uma tendência de alta. Nesse momento passa por uma correção, ou seja, um movimento contrário à tendência de alta, ao contrário ao movimento anterior. Se a gente pegar os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida, nós temos aqui uma retração nesse momento na faixa de 50% do que foi o último movimento de subida. Então, no decorrer da próxima semana, se esse ativo conseguir gerar algum sinal de alta, usando aí essa região de 11,35, 11,50 como um patamar de suporte, gerando um sinal de fundo ascendente, seria uma das alternativas de compra de swing trade. Um primeiro indício para se manter acima dessa região importante que ela se encontra e vai aumentando a probabilidade de poder engatar realmente um movimento aí para cima dos R$12 e passar a se sustentar acima dos R$12, que seria mais relevante R$12 e depois os 12,40. São os desafios imediatos para a CROT 3. Então é um ativo que eu vejo com bons olhos no curto prazo, mas para um prazo maior seria interessante ter alguns sinais extra para aumentar a chance de subida do preço desse ativo, comparando logicamente com outros papéis que eu considero até um pouco mais relevante pensando em prazo maior. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar o seu like, seu joinha. Deixa eu só fazer mais um comentário. O que descaracterizaria essa expectativa, né, que está deixando por enquanto positiva aqui dessa subida? Se essa ação no gráfico mensal, por exemplo, um mês, ou esse mês, ou o próximo mês, esse mês terminar aqui abaixo das médias, ou ela simplesmente montar um topo nesse patamar, perder a mínima desse mês de julho a partir do próximo mês de agosto, isso seria um sinal bem negativo, um indício de que o cenário, pelo menos de prazo maior, não é interessante para esse papel e também prejudicando, inclusive, as operações de médio prazo e de curto prazo em cima de CROT 3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção e deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura do cenário gráfico da CROT 3. Um grande abraço e até a próxima análise.